Você já se chegou a perguntar por que você caiu num relacionamento tóxico abusivo com um narcisista? Muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga, só acusamos, porque ele é narcisista, mas o principal nós não buscamos. O motivo pelo qual que te levou a ficar naquele relacionamento, até mesmo a se manter naquele relacionamento e por vezes se perpetuar naquele relacionamento. Primeiro de tudo, por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu fui atraída para este relacionamento? Não estou dizendo que é a regra, mas por vezes nós fomos criados em famílias tóxicas e nós não enxergamos que nós acabamos ficando com um narcisista ou com uma outra pessoa num relacionamento tóxico porque você trocou 6 por meia dúzia, porque você já vem de uma família onde que a agressão verbal, a humilhação, o despeito são constantes. E para você tá trocando 6 por meia dúzia e você pensa, poxa, mas lá com os meus pais, com os meus avós, com os meus primos, com os meus tios, a dinâmica é a mesma. E aí você entende que todas as famílias são assim. Então, o meu marido, a minha esposa, nada mais é do que uma réplica ou uma continuidade da minha família. E aí, por vezes, você fala, eu não aceito esse tipo de vida ou esse tipo de situação e sai fora desse relacionamento, entra num outro igual ou pior. Por quê? O principal não foi curado, porque você não descobriu o motivo pelo qual você atrai narcisistas ou pessoas abusadoras e por que você continua num relacionamento desse. Porque a maior chave está dentro de nós. Uma das piores coisas que quando nós descobrimos que nós somos provenientes de uma família tóxica, é você querer desabafar isso com alguém. Por exemplo, num centro que você frequenta, numa casa espírita, numa igreja, numa comunidade que você frequenta. Porque eles não vão entender. A maioria vão dizer, tá, é só você que é linda, bonitona, a única normal e todo mundo louco. Existe a possibilidade de até mesmo o narcisista falar isso. Só que antes de você falar ou chegar nessa conclusão, verifique se realmente são todos, como que é a dinâmica da sua família. Foi exatamente o que eu fiz, porque a primeira coisa que a gente faz é a negação. Porque seria muito mais fácil nós aceitarmos que nós somos narcisistas e os outros é que são os certos e nós que somos errados, porque a gente fica nessa, quem que é a maior parte? A maior parte são eles, então é mais fácil eu aceitar que são todos eles normais e eu que sou a louca. Só que com o tempo, você vai depurando, você vai vendo quais são as características de cada um. É muito difícil porque, eu posso falar por mim, porque geralmente quando a gente faz a mentoria, ou qualquer coisa relacionado ao tema narcisismo, geralmente é mais direcionado a marido e mulher. Só que existe também mãe, pai, vó, vô, tio, tia, primo, prima. É a dinâmica. Por que você entrou naquele relacionamento? E aí você tá por exemplo, você tá com um parente X na sua frente. Não fale, jamais. Você nunca pode falar que aquela pessoa é narcisista. E antes de você falar ou pensar que a outra pessoa é narcisista, antes de tudo, observe as condutas, observe a maneira de ela falar. É só ele que fala, é só ela que fala. Quando você vai interpelar, vai falar alguma coisa, a sua opinião nunca é válida, você é sempre desmerecido, você sempre é levado em chacota, sempre os outros são melhores do que você, o outro é sempre exaltado. Ao mesmo tempo ele fala da sua vulnerabilidade, ele se sente que é um lixo, que são aquelas coisas ruins e ao mesmo tempo ele se exalta. Observe,
Observe cada um. Antes de você pensar que o problema é com você, a gente já tá longe, nós já passamos dessa fase de falar, se você acha que você é narcisista, é sinal que não é, porque nenhum narcisista acha que é narcisista. Infelizmente, isso daí já caiu por terra, porque muitos narcisistas já são diagnosticados, eles mesmos sabem que são narcisistas, só que assim, a principal característica, eles não querem mudar. E eles não vão mudar. Eles até podem, por exemplo, um marido seu falar, não, eu vou mudar em tal coisa. Só que ele só fala da boca para fora. No dia a dia, ele não muda. Veja, eu, por exemplo, eu vi durante os 5 anos de relacionamento o quanto que eu mudei. E o quanto que ele não mudou. Pare e pense. Mas é porque é mãe, é pai, eles não mudam. Mas veja como que foi a interferência deles na sua vida. Você podia falar, você podia expressar, você era exaltada ou você não era, você era naquele morde-a-sopra, sempre os outros são melhores, sempre fazendo comparação com os outros. Quem era você? O seu pensar era validado? Você era reconhecido, ou sempre aquela comparação com os outros, onde você sempre era desmerecido. E isso eu falo porque isso é fundamental. A partir do momento que nós acordamos de que nós não somos narcisistas, mas todos nós temos que estar no espectro narcisista, mas nós temos que estar no espectro saudável, que é aquele que você acorda, você tem vontade de viver, de se maquiar, de se vestir bem, de ter vida, né? Que é o narcisismo saudável. E quando nós estamos muito rodeados por narcisistas, se você não possui o transtorno de personalidade narcisista, que é o grau 8, 9 e 10, provavelmente você está no grau 7. E aí, porque você foi criado, então a dinâmica narcísica para você é normal. Só que quando você aplica aquela dinâmica narcisista, por exemplo, eu posso falar de mim. Quando eu aplicava o tratamento de silêncio, porque eu fui criada assim, eu achava que era normal, tanto com a minha família, tanto quanto com o meu ex-marido, porque eles fazem isso comigo, então quando eu aplicava, eu me sentia péssima. Eu odiava fazer isso. Mas eu achava que aquilo era normal, que tinha que ser assim, porque eu fui criada assim. Então eu não via uma outra forma diferente daquilo. Eu achava que era aquilo. Só que quando você dá um estalo, você vê, opa, isso é narcisismo, isso não é normal, vamos mudar. Mas mudar como? Foi aí que eu me mergulhei nas mentorias de como criar, porque eu tenho um filho pequeno, eu não quero transferir aquilo que eu aprendi durante a minha vida inteira para o meu filho. É uma batalha gigante e são ensinamentos na prática que a gente tem que aprender no dia a dia e passar para o nosso filho. A gente pensa, não, beleza, isso aqui é característica narcísica, então eu não posso ter esse tipo de conduta. Então, são mentorias de pais, de mães, a criação consciente, positiva, ao mesmo tempo terapia, entendendo como é que funciona a dinâmica narcísica para você poder estabelecer limites e falar assim, não, aqui é narcisismo, então eu tenho que fazer de uma outra forma. E é muito difícil. E isso é fundamental porque quando nós vamos, por exemplo, num psicólogo, num psiquiatra, numa casa espírita, e se de repente naquela casa espírita ou na religião tem alguém que é psicólogo, a gente fala, eu sou vítima de relacionamento com narcisista porque eu fui criado por narcisistas, eu fui criada por narcisistas, eu me casei com um narcisista. A gente tem que ter muita convicção daquilo que a gente está falando, porque a probabilidade de nós recebermos um bombardeio, e não importa se é psicólogo, se é que for, porque existem muitos psicólogos que eles infelizmente não estão preparados para a fundo neste tema narcisismo, porque é dado uma pincelada na faculdade, não é a fundo como fazer uma pós específica nisso, que são muito poucas ainda. As escolas, as faculdades que proporcionam. Então, a probabilidade de a gente cair nessa, será que realmente é você que é narcisista? Será que tá todo mundo errado, é só você que tá o certo? Então, a gente tem que ter plena convicção, analisar cada membro da nossa família, para depois a gente aplicar, se realmente são narcisistas, se tem uma questão tóxica, pra gente poder saber quem somos nós na família.
E assim nós nos melhorarmos. Espero que eu tenha te ajudado, curta e compartilhe o máximo possível para podermos salvar mais pessoas. Signa em Ad ajudando, a advogada sempre te ajuda.